Tem sido cada vez mais frequente a busca de pessoas por conteúdos e livros que falam sobre a mudança de hábitos e, consequentemente, de vida. Ter você aqui no meu vídeo indica que esse também é um interesse seu. Eu não busco ser mais uma das pessoas que você encontra por aí que traz uma fórmula mágica para isso acontecer. Então, antes da gente começar qualquer discussão, eu quero reforçar que a mudança de vida ou a ideia de mudar de vida, ela não deve partir somente de uma aspiração, mas de uma necessidade. Se engajar para uma mudança de comportamento e de vida tem mais efeitos quando você sabe que você tem algo a ganhar e, principalmente, tem uma coisa muito ruim para perder. E para a gente começar essa discussão, eu gosto muito de trazer a ideia de que a vida como a gente entende a vida é a vida que a gente eleva, a vida que a gente tem. Eu vejo muitas pessoas criticando a vida ou até mesmo dizendo como ela é um fardo. E eu acho isso até um pouco injusto em relação à vida, porque geralmente a vida como a gente entende vida é a vida que a gente tem escolhido, nas nossas atitudes e nas nossas escolhas diárias. E geralmente, pessoas que trazem muitas queixas sobre a própria vida não estão falando da vida em si, mas da vida que estão levando. E quando a gente começa a ajustar a própria ideia de como ela é responsável por aquela vida que ela está tomando, fica mais claro dela compreender de que ela pode sair desse lugar, de que ela pode vivenciar qualquer outra realidade. Mas então, se é tão simples, qual é a dificuldade da gente manter um conjunto de comportamentos e hábitos orientados para a vida que a gente deseja? Por que é que a gente tem tanta dificuldade se somente é fazendo escolhas que a gente vive uma vida diferente? Eu vou trazer nesse vídeo 4 pontos essenciais que vão guiar a nossa discussão sem que ela se torne rasa. O primeiro ponto, mas não menos importante, é a ideia de que para você se tornar o que você deseja, você precisa realmente valorizar aquilo que você está buscando se tornar. Dizer que algo é importante não faz com que necessariamente aquilo ganhe sentido para você. O sentido, como a gente entende, é uma congruência entre quem você é, o seu propósito, as suas vontades e a sua visão de mundo. Eu vejo muitas vezes as pessoas buscando um estilo de vida ou até mesmo uma receita do lado de fora, em outras pessoas na vida delas, que muitas vezes nem está alinhada com os próprios desejos e valores desta pessoa. Por isso, é muito importante que você realmente reflita sobre quem você é e aquilo que você valoriza numa vida própria. Porque seguir a receita das outras pessoas vai te levar para caminhos que podem ser até melhores que os que você está seguindo hoje, mas não vão te trazer aquela sensação de completude, de sentido que a gente diz. O segundo ponto que eu quero trazer, e ele é muito importante, é de que você tome cuidado para não seguir somente as suas emoções nesse processo. Pode parecer contraditório, mas como psicóloga, a gente costuma entender que as nossas emoções elas não são um guia do que é importante pra gente, mas elas são sinalizadores de coisas que são relevantes. As nossas emoções, elas aparecem tanto em situações boas quanto em situações ruins. E às vezes elas vêm inclusive para sinalizar algo que é difícil pra gente e não necessariamente errado. É muito perigoso para quem está querendo buscar mudança de vida, seguir o próprio desconforto ou as próprias emoções, porque o nosso cérebro tem uma tendência a querer manter o status quo daquilo que a gente costuma fazer habitualmente, mesmo que faça mal. Qualquer mudança de comportamento vai gerar um desconforto emocional, e seguir esse desconforto ou até mesmo essa sensação estranha, que eu não sei nomear, pode te afastar daquilo que você deseja. A parte mais bonita da gente entender a nossa relação com as nossas emoções é de que a repetição de uma tarefa pode mudar, inclusive, a manifestação da emoção que antes vinha. O que isso significa? Antes, uma tarefa que era difícil, cansativa e chata, pela repetição e por um conjunto de coisas que vão trazendo mais prazer para aquela tarefa, faz com que eu me sinta bem a realizando e não mais desconfortável. Se você é uma pessoa que costuma adiar, procrastinar ou até mesmo desistir com muita frequência, você provavelmente é uma pessoa que se guia muito pelas suas emoções. E isso tem atrapalhado ou até mesmo brecado você de conquistar muitos objetivos na sua vida. Eu gosto de trazer uma analogia que é a do copo com veneno. Não sei se eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas se eu te apresentasse um copo e dissesse que ele tem veneno, você tomaria? Muita gente responde que não. E aí eu digo, e se eu te falar que esse tempo todo você está tomando um veneno? Essa analogia traz a ideia de que muitos dos nossos comportamentos, hábitos e até a forma como a gente se relaciona com as nossas emoções
é danosa, é prejudicial e é até mesmo venenosa pra gente. E quando a gente cria essa consciência de que a gente está tomando veneno, é possível que a gente até busque uma orientação diferente que não aquela que a gente costumava usar. O terceiro ponto, apesar de parecer simples, ele é muito mais complexo. A ideia de que a gente tem que mudar de vida, ela não deve vir de uma dedução do que eu acho, ou do que alguém me disse, ou do que me indicou em algum momento, mas de um processo e um trabalho de reflexão. Que reflexão? Como seria essa vida que eu gostaria de viver? Como seria viver esta vida que eu estou aspirando mudar e realmente viver? Como essa vida realmente se daria? Porque a gente tem um contexto que impede com que as nossas fantasias realmente se tornem totalmente realidade. Essa reflexão consegue fazer você se sentir um pouco mais no palpável, no prático, sem muitas fantasias e idealizações. Ela é extremamente importante para que o processo não se frustre no meio do caminho. E por último, e eu acredito que o mais importante, mas a gente geralmente só toma este ponto quando a gente já realmente está se engajando no processo de mudança, é entender quais são os impeditivos para a mudança de vida. Sem que a gente perceba, ambientes, lugares, pessoas, relacionamentos, as coisas que a gente consome, que a gente produz, as coisas que a gente faz, elas afastam a gente ou até mesmo impedem com que uma nova vida consiga se originar. Então, uma pergunta que eu faço muito na clínica, mas faço para mim mesma também, é de toda vez que eu for ter um comportamento ou consumir alguma coisa, seja o que for, eu me pergunto se isso vai me afastar ou vai me aproximar da vida ou da pessoa que eu valorizo e busco ser. Antes da gente finalizar, eu gosto muito de trazer a reflexão e a ideia de que a gente precisa ter coragem, responsabilidade e principalmente regulação emocional para conseguir se engajar num processo de mudança. Apesar de parecer simples e que temos um livre-arbítrio para isso acontecer, uma das coisas mais difíceis entre os seres humanos é assumir a própria responsabilidade diante da vida. A vida, como a gente entende vida, é extremamente assustadora. E quando a gente começa a realmente olhar para ela, percebemos a quantidade de responsabilidade que temos. Não se assuste, responsabilidade não deve vir como um fardo, mas como liberdade. Ter responsabilidade pela sua própria vida faz com que você possa escolher. E não tem dádiva maior do que se sentir livre para decidir o que você deseja.